Olá, pessoas do canal. Como me foi pedido para mim estar fazendo aqui um vídeo resposta, elucidando, né, um ocorrido que houve aí sobre a demonização da psicologia e uma demonização de um texto de Jung que usou, só porque usou o termo que a mandala seria o diabo e a neurose seria Beelzebub alegoricamente. Uma certa pessoa disse que Jung era satanista e que toda a psicologia é diabólica. Então eu vejo assim, vamos primeiro de tudo entender como nasce a ciência psicológica, porque psicologia não é filosofia, psicologia é ciência psicológica. Eu vou procurar aqui, já começando, fazer uma diferenciação entre o que é a filosofia e o seu método e o que é a psicologia e o seu método de trabalho. A filosofia, ela nasce do filósofo, que antigamente eles tinham Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles tinham a ideia de pensar, depois vieram muitas escolas de pensando e fazendo testes com a natureza, como aquele que descobriu, falou eureka, né? E como eles acreditavam, como seria a condensação nas nuvens. Então eles tentavam, de forma primitiva, fazer explicações dos fenômenos, tanto sentimentais quanto físicos da natureza. Então eles estudavam as emoções humanas e estudavam essas questões e tinham aquele compromisso do livre pensar deles e estar buscando. Isso é legal? Isso é ótimo, maravilhoso. Filosofia é algo bom? É bom. Tem tantos pensadores e filósofos tão legais, com pensamentos tão legais. Mas o método estrutural deles é o que? A catarse. A maioria dos pensadores filosóficos faz o que? Uma catarse. O que é a catarse? Ele coloca todos os pensamentos, sentimentos e ideias dele na teoria dele. Só que vejam bem, meus queridos, ao contrário da filosofia antiga, que tinha um compromisso, era uma tentativa de ciência, de se comprovar as coisas, de se entender o compromisso com a verdade, né? Então o que acontece? Acontece o seguinte, que esse método catártico, como nós temos aí uma série de filósofos contemporâneos, modernos, e até alguns poucos não tão modernos assim, da média idade ali, eles usam esse método catártico. E nesse método catártico eles expõem tudo que eles pensam e entendem, sem nenhuma comprovação científica. Já a psicologia não. A psicologia ela já nasce com Freud, com Jung, com René Spitz, com Piaget, todos eles fazendo testes dentro de hospitais psiquiátricos. O teste de ab-reação criado por Carl Gustav Jung é um teste de reações emocionais de acordo com palavras dirigidas. Os testes de René Spitz com quantificação e qualificação, além de ter, eles eram todos médicos, então eles tinham critérios de fazer anamnese, diagnóstico. Foi herdado da medicina na psicologia uma série de critérios. E existiam bancas para estar se comprovando se aquilo era científico ou não. O Jung criou mais de 200 termos psicológicos, porque não existiam. E aqueles que eles iam descobrindo, iam quantificando, iam qualificando, iam conseguindo entender, porque assim, se aplicava um teste de René Spitz durante 15 anos, 5.000 pessoas, e aí eles conseguiam comprovar aquela linha do que a maioria seguia e o que a minoria discorria fora da quantificação, da qualificação. Além de se pegando os termos e pegando os complexos e fazendo um entendimento. Quando o Carl Gustav Jung ele cria a teoria dele com arquétipo, complexo. O que é o arquétipo? O que é o complexo? O que é uma imagem arquetípica que é diferente de um arquétipo? Né? Por que o termo é complexo? Não são múltiplas
cargas energéticas, traumáticas e felizes que vão se estabelecendo dentro da estrutura do ego e por temas elas vão se organizando. Assim foi a ideia do Jung. E aí ele falou de um ego, falou de um self, que seria um centro maior de ordenação. Aí ele vai falar em religare, né? Aí alguns leem aí o Psicologia e Religião e acham que leu toda a obra do Jung, né? E nem entende o que é o religare, não entende o que é o self, não entende o que é imagem arquetípica e arquétipo. E isso é estrutural da teoria do Jung, né? É como o Freud também fala, né? Vou até entrar aqui, muito claro. Teve uma pessoa no... Por que eu vou entrar nisso, turma? Porque teve uma pessoa num curso que falou que psicologia, que tudo que a teoria de Freud é uma teoria sexualizada. Aí você vira e fala assim, essa pessoa, será que ela leu Freud? Será que ela leu alguma das obras básicas? Será que ela leu Totem e Tabu? Será que ela leu? Não é possível. Aí, o que fala? Vou pegar no próprio Freud. Freud vai falar nos estudos da Conferência de Psicanálise, 1915, 1917, ele fala: porque a vez de teimar em chamar sexualidade essas manifestações da infância, que sois o primeiro a considerar indetermináveis, a partir dos quais o sexual vai mais tarde constituir, ou seja, a partir do mais tarde que vai se constituir. Porque não dizer simplesmente contentando-vos apenas com a descrição fisiológica, que já no lactante são observadas atividades como sucção, mamar, retenção dos excrementos, excretar, que nos mostram que a criança visa o prazer do órgão, organlust. Ou seja, o que o Freud está falando ali? Ele está falando claramente para não teimar em chamar sexualidade manifestações infantis, porque a estrutura psicológica ela não tem maturidade para fazer a pulsão orgásmica. Os termos que estão todos ligados com libido, energia vital. E aí ele vai falar claramente no que é perversão e perversidade, fazendo uma diferenciação muito clara, porque tem pessoas que não sabem qual é a diferença para Freud de perversão, que é libido, e desvios da libido, e perversidade, quando se torna patológico agressivo. Entende? Então a gente tem que entender, quando vê algumas pessoas aí querendo falar de psicanálise, que é Freud, Melanie Klein, Jung, né? Do Jung não é psicanálise, mas Freud, Melanie Klein, Bion, Winnicott, são os neo-freudianos, né? Ferenczi, entre tantos outros. O que a gente vai entender da psicanálise? A gente vai entender... Então a gente vai entender que existe essa variação dentro das correntes psicanalíticas e os neo-freudianos vão trazer. E todas essas correntes vão entender a libido como energia sexual, chegando à pulsão orgástica no tempo de maturidade adequada. Aí pega uma pessoa leiga, que nem essa, e vai demonizar a psicologia, dizendo que é uma teoria sexualizada. Ela não tem um conhecimento, uma intimidade com os termos, né? Para falar, quando eu ouvi falar o seio bom e o seio mal, de Melanie Klein, e que a criança entra na posição esquizoparanoide, o que ele vai pensar, então? Porque ele não tem essa sensibilidade de entender a teoria, de esse estudo profundo. Então, às vezes, algumas pessoas que se propõem a fazer curso, se propõem a falar sobre, e acaba depois demonizando, né? Independente do cunho religioso, pode ser protestante, pode ser católico, cristão ou qualquer outro, budista, não importa. A psicologia, ela não se atém a isso, ela é uma ciência, é um estudo de comportamento, né? Também vou aproveitar abordando o tema psicanalítico, também o pessoal me mandou perguntas também, que teve uma outra pessoa que veio me perguntar. Cláudio,
o psicopata, ele pode ser um psicótico, o psicótico pode ser um psicopata? Vamos lá, eu vou explicar isso, que isso é tão simples. Aí você vê que a pessoa, quando... E um profissional da área foi afirmar o quê? Que não, ou é um psicopata ou é um psicótico. Vamos lá, a gente pegando a teoria da Melanie Klein, quando a criança entra na posição esquizoparanoide, ela entra no quê? No movimento psicopata ou psicótico? Ela entra num delírio, numa fantasia onde ela vai para aquele lugar elaborar e depois ela volta. Então os dois traços já estão aí. Essa é a primeira teoria que eu vou levantar para provar que o psicopata pode ter traços psicóticos e o psicótico pode ter traços psicopáticos. Tá? Vamos lá. O que acontece nisso? Na Melanie Klein é assim. Bion vai afirmar o quê? Que nós temos todos os núcleos. Nós temos todos os núcleos. Neurótico, psicótico, psicopata. Todos os núcleos nós possuímos, o Bion vai falar. E de acordo com o inchaço que a pessoa adquire, ela pode se tornar patológica ou saudável. Então, assim, quando a pessoa tem um traço psicopático e ela delira, ela entra no estado psicótico. Lembra? Do esquizoparanoide, ela entra num traço psicótico. Agora, em que grau isso está? O devaneio que todo mundo tem diariamente, pô, eu estava aqui viajando, devaneei. Ele tem um limite saudável. Mas se ele só partir e a pessoa perder o ego e sair da realidade, não é saudável. Vocês entendem? Então todos os núcleos estão vivendo na gente todo o tempo. É que o saudável, o normal, é se manter até um traço. A pessoa que é psicopática, que não tem empatia, o maníaco do parque, ele mantinha um estado psicopático todo o tempo. Mas dado momento, ele tinha delírios. E nesses delírios ele praticava atos insanos, como morder os peitos da mulher, entre outras. E a sombra que invadia ele tinha um arrependimento religioso. Para quem estudou o caso dele sabe disso. Então, vocês percebem que o psicopata, porque ele fazia uma máscara social, uma persona psicopata, sem empatia nenhuma, agradava as pessoas, ajudava as pessoas, única e exclusivamente para poder encobrir, e é um traço dos maníacos assassinos de série, ter essa persona psicopática e lidar bem com as pessoas no mundo para agradá-las e controlá-las, sem empatia, sem sentimento. E dado momentos, alguns apresentam delírios paranoicos persecutórios, se sente perseguido, alguns apresentam delírios. Vamos pegar um caso clássico daquele filme que ele se vestia da própria mãe dele e assassinava as pessoas. Vocês lembram? O Hannibal Lecter, que era aquele médico que ficou famoso, que depois ele comia as pessoas. Os psicopatas do caso Garanhões aqui no Brasil, onde eles tinham traços psicopáticos de convivência social boa, pegavam aquela carne, comiam e eles deliravam por um motivo religioso de fazer aquilo. O líder deles se achava induzido por algo religioso, era um delírio psicopático, né? Não psicopata, mas era um delírio, certo? Então percebe a diferença entre o psicopata e o psicótico? Aquele delírio psicótico do cara, eles vivem ali. Pode ter uma pessoa que estilhaçou o ego, esquizofrênica e só está no mundo psicótico dela, só está no mundo de delírio dela? Ok, pode. Pode ter uma pessoa que está só psicopata o tempo todo e não delira? Pode. A que nível isso está? Quando eu digo, está no nível do patamar saudável ou só está no nível do patamar doente, perigoso, perverso? Você entende? Então, quando vem profissionais que a gente vê falar isso, porque não entendeu a teoria da Melanie Klein, não entendeu a teoria do Bion, não entendeu a teoria do Jung, da invasão da sombra, né? Da persona,
Então, a gente percebe que nos casos lá, como no trabalho da Luísa Silveira, tinha uma série de pessoas que estavam ali que conseguiam, no seu dia a dia, fazer trabalhos, fazer desenhos, conviver sem violência, mas estavam completamente fora da realidade. Entendeu? Um movimento psicótico, um estilhaçamento de ego, onde eles entravam numa camada coletiva e os desenhos deles mostravam aquela camada coletiva, tipo assim, o Pedrinho, que nasceu lá em Pirapora do Norte, começava a desenhar e falar contos de Mitra, lá de sei lá quanto antes de Cristo, os contos mitraicos, ele desenhava e contava os mitros de adoração solares mitraicas. Aí você fala, da onde o cara tirou isso? Um semi-analfabeto vindo de Paraporinha do Norte. Então aí você conseguia a comprovação do ego, do estilhaçamento de ego, e o quanto o cara estava num inconsciente coletivo, longe de uma realidade daqui. Você entende? Então, para os profissionais que falaram isso, eu recomendo ler de novo. Antes de se posicionar publicamente, vamos levar mais a sério isso, porque psicologia é uma ciência, tem uma literatura, né? E colocar de forma assim, olha, é o meu ponto de vista, eu estou vendo assim, mas assim, não determinar, ó, é isso. Não, como eu estou dizendo aqui, eu estou dando todos esses pontos fundamentados na teoria e são profissionais que dão opiniões. A nossa opinião vai até um ponto, mas ela tem que estar fundamentada e abalizada dentro da teoria. De Freud, de Jung, Melanie Klein, Bill, né? Ali, nos construtores, nos pais da psicologia e da psicanálise, né? Então, a gente percebe isso desse ponto. Então, eu espero que eu tenha respondido o pessoal que ficou perguntando a diferença entre o psicopata e o psicótico, certo? A pessoa pode ser os dois ao mesmo tempo e ou um só, individualmente. Não existe uma receita, é só dessa forma. Não. Quem entrou já dentro do hospital psiquiátrico, quem já trabalhou com atendimento de pessoas que surtam e que tomam medicação, que eu já trabalhei, e a gente sabe disso claramente, né? Então a gente percebe isso. Então esse assunto, eu espero que tenha respondido, tenha ficado claro. Quanto ao aspecto da demonização do Freud e da sexualização da teoria sexual do Freud, isso também ficou muito claro, que ele fala ali na conferência de 1915 1917, porque de haver de teimar, de chamar sexualidade essas manifestações, né? Ou seja, para quem estuda a teoria do Freud, sabe que ele está falando de energia libidinal, de energia de vida, energia de pulsão orgástica, como vai ter também o Jung, vai falar disso também. Tanto é que quando ele rompe com Freud no Metamorfose e Transformações da Libido, ele deixa bem claro que ele ia estender a teoria dele para outros pensamentos e outros patamares, né? Reich, os estudos das caixas de orgônio e a psicossomática demonstram isso claramente, né? Claramente, né? Então, fica a resposta aqui para as pessoas perceberem a estrutura científica da psicologia, a estrutura que abaliza uma profissão, Então, quando chega uma pessoa e vai dar um curso, porque ela é de uma religião XY bolinha, e demoniza uma linha de trabalho científico, ela tira a possibilidade das pessoas enxergarem e buscarem um tratamento. Porque de uma opinião pessoal equivocada, ela propaga esse monte de impropério, esse monte de coisa absurda. Mas estamos aqui para colocar o real, para colocar o concreto, para mostrar o outro lado do que é a psicologia, do que é a ciência, do que é essa profissão, né, científica. Quando o Jung vai fazer o estudo, agora eu vou entrar na parte que a pessoa pegou um texto do Jung, e eu vou ler esse pedacinho do texto com vocês, e vou explicar pedaço a pedaço o que o Jung quer falar, e depois vou explicar, né, como é a metodologia. Vamos lá. Ele fala assim,
Conheço um número considerável grande de pessoas que, se quiserem viver, devem levar a sério a sua experiência íntima. Empregando uma linguagem pessimista, olha só, ele está falando, empregando uma linguagem pessimista. Não lhes resta senão escolher entre o diabo e Beelzebul. O diabo é a mandala ou algo equivalente, e Beelzebul é a neurose. Olha lá. Um racionalista bem pensante poderia dizer que eu expulso Beelzebul e o diabo ao mesmo tempo. Ou seja, um racionalista, ele está usando esses termos da mandala e do Beelzebul alegoricamente, como Sócrates vai falar do daimon. Aí, nisso, você lê a obra inteira de Jung e dizer que ele é um satanista por causa disso, porque ele está usando um exemplo alegórico. Isso, no mínimo, ou é falta de cognição ou é má fé, né? Mas a gente provou para continuar lendo o texto. Então, ele vai afirmar que um racionalista bem pensante pode dizer que eu expulso Beelzebul e o diabo ao mesmo tempo e substituo uma neurose honrada pelo engodo de uma fé religiosa. Aí Jung vai questionar quando a fé religiosa está fora da experiência íntima. Porque o trabalho da terapia, quando ele pontua a questão, ele está falando do quê? Do racionalista. E aí ele vai falar da questão da fé religiosa. Pelo engodo de uma fé religiosa a respeito do primeiro item, nada tenho a dizer, pois não sou perito em metafísica. Mas em relação ao segundo, devo observar que não se trata de uma questão de fé, mas de experiência. A experiência religiosa é algo de absoluto. Não é possível discutir acerca disso. Uma pessoa poderá dizer que nunca teve uma experiência desse gênero, ao que o oponente replicará: lamento muito, mas eu tive. Então, o que o Jung vai falar aqui? Que o racionalista vai falar para ele que ele está exorcizando essa mandala, essa neurose. Ele falou da mandala demoníaca e de Beelzebul, a neurose, para simbolizar. Mas o que ele fala que é muito pior é o engodo de uma fé religiosa sem uma experiência verdadeira de fé. Mas aqui que ele fala, lamento muito, mas eu tive. Então ele fala, quando você fala para a pessoa, você teve essa experiência de fé? Ele fala, sim, eu tive a minha experiência de fé. Eu creio, eu sinto, eu vivo, eu sei que Deus existe, eu sei que ali tem uma presença que me alimenta, que me transforma, que me impulsiona, né? Para quem crê. Porque quando a gente é psicólogo, que fique bem claro, o psicólogo junguiano ele vai estudar a estrutura da psique com relação aos símbolos individuais e coletivos religiosos dentro da psique daquela pessoa. E como foi feito esse religare. Então, esse texto aqui até vale a pena salientar que ele está dentro de uma conferência que o Jung está dando. Então, o Jung está falando solto. Ele não está explicando. Quando você vai ler o livro dele de religare ou outra coisa. Esse é o perigo de pessoas leigas que lê um livro de uma conferência, mas não tem a estrutura do que é o arquétipo, do que é a imagem arquetípica, do que é religare, para entender do que ele está falando. Então, vamos lá. Então ele vai falar aqui, lamento muito, mas eu tive com isto, porá termo a qualquer discussão. É indiferente o que pensa o mundo sobre a experiência religiosa, o que é externo para a pessoa que teve experiência religiosa. Aquele que a tem possui qual inestimável tesouro, algo que se converteu para ele numa fonte de vida, de sentido e beleza, conferindo um novo brilho ao mundo, à humanidade. Ele tem a pistes, ele tem a paz. Qual o critério válido para dizer que tal vida não é legítima, que tal experiência não é válida, sendo essa pistes mera ilusão? Haverá uma verdade melhor em relação às coisas últimas do que aquela que ajuda a viver? Vamos lá. Essa é a questão. O religare, quando Jung aqui está falando de religare, ele está falando da pistes, da paz, da experiência religiosa verdadeira. Aí a questão, quando a gente entra em estrutura religiosa, é que caminho a pessoa escolheu para fazer o religare dela e é aquilo que alimenta ela. Se for através dos símbolos budistas, se for através dos símbolos cristãos,
se for através dos símbolos africanos ou qualquer outro tipo de religião, para o psicólogo junguiano serve a experiência religiosa viva interna que a pessoa integrou e fez a reconexão dela com o Criador, com o Pai. Vamos dar um exemplo. Eu sou cristão no meu particular, mas quando eu for estudar Religare como um psicólogo, certo? Como um psicólogo, eu vou entender essa estrutura, como ela funciona para aquela pessoa, para aquela experiência viva individual, para não cometer algo chamado contra-transferência, colocar a minha opinião sobre a experiência verdadeira da pessoa, mas compreender como aquilo funcionou para aquela pessoa. Por isso digo e afirmo que uma pessoa que não entende o que é o Religare e lê esse texto, não compreende o que o Jung está falando, dessa verdadeira experiência religiosa, né? Porque aquilo é a verdade e a integração da pessoa. A pessoa entrou num culto católico, teve uma missa, ela sentiu a comunhão com Cristo. Quem sou eu para dizer que não teve? Quem somos nós? Mas temos que compreender que a estrutura psíquica é aquela, porque o psicólogo é um cientista. O psicólogo é ciência. Por isso que eu digo que o filósofo que só lê esse texto aqui e de uma conferência do Jung não tem uma compreensão da teoria como um todo, vai dizer que o Jung demonizou, porque ele deu um exemplo ali da mandala diabólica e do Beelzebub sendo uma neurose. Quando Sócrates fala do daimon interno, então toda a filosofia está comprometida, todo o trabalho de Sócrates, que é maravilhoso, está comprometido. Que seria o quê? O correspondente à sombra junguiana. Sabe? Então, olha gente, vamos ler o texto, vamos ler a obra do autor, vamos entender, vamos chamar profissionais que compreendem, estudam e sabem do que está sendo falado, para não levantar um demonismo dentro de uma linha psicológica de estudo. Sabe, o texto é claro, o texto é limpo. É só realmente conseguir ter a compreensão do que está se dizendo. Então fica aqui, meus irmãos, fica aqui a ideia da experiência religiosa que seria o Religare. O livro Psicologia e Religião é um livro curto, de 100 páginas, porque era uma explanação do Jung, que foi transcrita, e ele está falando ali bem claramente que ele está fazendo Ele até fala, antes dele começar a falar, né, assim, vou entregando uma linguagem pessimista. Então ele fala, vou falar de um jeito esdrúxulo, vou falar de um jeito assim, né, porque ele está falando solto de uma conferência. Então, gente, fique claro aí que a linha freudiana não é estudo sexual, que psicopata e psicótico pode ser as duas coisas ao mesmo tempo e separado, é só ler Melanie Klein entender a teoria, é só ler Bill entender a teoria, é só entender um pouco de psicanálise que vai conseguir chegar a essa conclusão, né? Só a própria teoria da Melanie Klein e do Bill prova isso assim, categoricamente, além da do próprio Freud, é só querer entender, né? Porque se existe o princípio de projeção, devaneio, clivagem, negação, então daí todo o resto, né, são traços saudáveis e não saudáveis. E fica aqui a resposta também à má interpretação do texto do Jung e a não compreensão do que é a experiência verdadeira religiosa ali, que independente da linha religiosa, a pessoa vai fazer o Religare para ela, porque cada pessoa tem os seus símbolos inconscientes pessoais e coletivos. Então, o psicólogo, ele não pode inferir, né? Porque isso é contra-transferência. Eu tenho que compreender o que é aquilo para aquela pessoa e como aquilo funciona para ela, e se aquilo está saudável para ela ou não, se aquilo torna ela feliz ou não, como o texto diz. Se aquilo é uma experiência verdadeira para ele, você pode falar o que for, ele teve uma experiência verdadeira. Não se pode impor religião, não se pode impor Religare. Ele acontece, simples assim, ele simplesmente acontece para as pessoas. É algo individual, particular
e, como diz ali, é uma experiência maravilhosa para as pessoas que se encontram dentro daquilo que elas acreditam que alimenta elas, respeitando o nível consciencial, respeitando o nível cultural, respeitando uma série de fatores que formam o ser. Então, quando os psicólogos falam, eles são profissionais que não podem fazer contra-transferência, que têm um método de trabalho científico, que são abalizados por teóricos científicos, por ciência quantitativa e qualitativa, por testes e uma série de outros inúmeros recursos. Agora, quando se fala de filósofo catártico, que fala da própria cabeça sem ter uma base dessa, tanto é que agora em filosofia clínica, eles querem fazer, não tem base de nada. Eles simplesmente não têm uma base científica, não tem teste, porque o teste é único exclusivamente do psicólogo, e é constitucional. Então, unicamente do psicólogo, é constitucional isso, não pode ser usado. E eles vão querer pegar toda a estrutura da psicologia para querer juntar, ou fazer uma salada de fruta em algo que não tem essa estrutura, porque não tem um sentimento, desde a sua raiz do nascimento, aí não tem uma busca com a ciência. É um pensamento livre de um livre pensador pensando. Como Nietzsche fala em Assim Falou Zaratustra, assim como aí vamos ver as contradições de Simone de Beauvoir, que era pedófila, e vai lá e fala uma série de coisas que ela pensa, ela acredita sem nenhum compromisso com nada. É o que ela pensa que ela acredita. Está baseado no quê? Está provado como? Está estudado com quem? Agora vai ler René Spitz, vai ler Freud, vai ler Jung, de onde ele tira o teste de aberração, vai ler os pensadores, vai ver como é a base da estrutura da ciência psicológica. Como eu digo, ciência e ciência, achismo, palpite e catarse, aí é uma outra coisa, é um direito de cada um fazer, né? Mas a nós que somos psicólogos, médicos e pessoas que têm um compromisso com a ciência e com um compromisso ético e criterioso de trabalho, fica aí a nossa resposta, fica aí o nosso abraço e um abração para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigado. Tudo de bom.